Vamos dar início a mais uma aula do curso de Licenciatura em Matemática, na disciplina de Elementos 1. E hoje, dando continuidade a conjuntos numéricos, nós vamos falar sobre decimais exatos e dízimas periódicas, dando prioridade às dízimas periódicas. Então, neste caso, nós vamos lá dar início, falando que um número racional pode receber duas classificações, decimal exato e dízima periódica. Lembrando que todo número racional é o número que pode ser colocado na forma de uma fração. Neste caso, nós temos que esses racionais, sendo um decimal exato, lembre-se, se você tem, por exemplo, 0,1, é a mesma coisa de escrever 1 sobre 10. Então, qualquer decimal exato, por exemplo, 2,37, isso é a mesma coisa de escrever 237 dividido por 100. O número de casas após a vírgula determina a quantidade de zeros que serão em sequência após o 1. Portanto, no decimal exato, você vai ter essa expressão, a qual vai ficar dividido por 10, por 100, 1000 ou um múltiplo de 10. Tá? E a dízima periódica são aqueles números que podem ser colocados na forma de fração, mas, no entanto, quando você olha para estes números, eles não têm um valor fixo, ou seja, do número de casas após a vírgula, ou seja, uma infinidade de números após a vírgula. O detalhe importante é que na dízima periódica, eles têm uma certa sequência com repetição, que é chamada de período. Portanto, a primeira observação, o número decimal exato é o resultado de uma divisão cujo resto é zero. Já uma dízima periódica é o resultado de uma divisão cujo quociente é infinito, mas repete-se num período. A terceira observação, o período, que nós acabamos de falar da observação 2, é formado pelos números que se repetem infinitamente. A fração correspondente à dízima periódica é chamada de fração geratriz. Mais adiante, a gente vai mostrar como encontrar essa fração geratriz a partir de uma dízima periódica. Bom, as dízimas periódicas podem ser também de dois tipos, simples ou composta. Ela vai ser simples nas dízimas periódicas, a qual o período apresenta-se logo após a vírgula. Tem a vírgula, você tem já a parte que se repete, ou o período, você já pode dizer que essa dízima periódica ela é simples. Por exemplo, 5 dividido por 9 é 0,5555, e note que o 5 se repete, o 5 nesse caso é o meu período, formado apenas por um elemento. Mas eu poderia colocar aqui 7 dividido por 3 é 2,333. Observe que após a vírgula já vem o período, ou seja, já vem o termo que se repete. Só lembrando aqui que, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, é que essas dízimas periódicas, muitas vezes você tem aqui, deixa eu procurar colocar de uma forma bacana aqui para você. Por exemplo, aqui você tem 0, poderia simplesmente colocar 0,5 e, em vez de ficar escrevendo a repetição, eu posso simplesmente colocar um traço em cima do 5. Então, representando a mesma dízima periódica. Toda vez que eu coloco uma barra em cima do período, estou dizendo que ele está se repetindo. Da mesma forma, seria aqui nessa parte, onde você tem o igual a quanto? 2,3. Neste caso, 2,3, para indicar que aqui é uma dízima periódica, em cima do 3 eu coloco a barra. Bom, temos também 4 dividido por 33, que é 0,12, o período é igual a 12, também é um período simples. Logo após a vírgula já tem o período. Bom, mas ela pode ser também composta. Nesse caso, entre o período e a vírgula, existe uma parte não periódica, ou seja, existe uma parte que não se repete. Por exemplo, 1 dividido por 45 é 0,02222 e aí vai. Lembrando que, neste caso, se eu quiser escrever essa expressão, 0,02, basta colocar dessa forma. Bom, outro exemplo, 1039 dividido por 900 é 1,15444.
Veja que entre a vírgula e o período, ou seja, aquela parte que se repete, existe o 1 e o 5. Por último, 61 dividido por 495 é 0,01232323, aí vai. O período, nesse caso, é 23. Uma observação importante, consideramos parte não periódica de uma dízima o termo situado entre a vírgula e o período. Excluímos, portanto, da parte não periódica o inteiro, ou seja, a parte inteira não é considerada aqui, neste caso, como sendo a parte não periódica. Bom, na fração geratriz, é aquela que quando dividimos seu numerador pelo denominador, o resultado será uma dízima periódica, número decimal periódico. Para calcular a fração geratriz de uma dízima periódica simples, podemos seguir 4 passos. Então, essa sequência é importante para que você encontre a sua fração geratriz. Neste caso, a primeira coisa, você vai pegar a sua dízima periódica e iguala a uma certa incógnita x, de forma a escrever uma equação de primeiro grau. Ou seja, por exemplo, se eu tenho 0,2222, então meu x é igual a 0,22, que é uma equação do primeiro grau, ou já um resultado. Depois você vai multiplicar ambos os membros por um múltiplo de 10. Mais adiante a gente vai dizer de que forma você faz essa multiplicação. Depende do número de casa e depende também quem se encontra entre a vírgula e o período, se existir a parte não periódica. Tá? Terceiro é diminuir a equação encontrada da equação inicial. E por último, isolar a incógnita. Para os exemplos, 0,8888, aí vai. Como é que eu vou escrever? Primeira coisa, eu quero encontrar a fração geratriz. A primeira coisa que eu vou fazer é chamar o x de 0,8888 e aí vai. Feito isso, você vai ter que fazer com que a vírgula esteja logo após o período ou logo após o 8. Para tal, ele tem que deslocar uma casa. Deslocar uma casa é multiplicar por 10. Ao multiplicar por 10, você multiplica toda a equação. Neste caso, fica 10 vezes x e 10 vezes 0,8888, que ao multiplicar por 10 fica 8,888. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair esta equação encontrada no segundo passo, menos a do primeiro passo. Portanto, você teria o quê? 10x menos x e 8,888 menos 0,888. Note que 10x menos x é 9x e que 8,888 menos 0,888, se você olha após a vírgula, estão iguais. Se eu diminuir, vai dar zero. Fica, no caso, 8 menos 0, que é 8. E para encontrar a fração geratriz, basta passar o 9 dividido o 8, ficando 8 sobre 9. Segundo exemplo. Encontrar a fração geratriz do número 0,45, 45, 45 e vai. Primeira coisa, igualo isto a x. Segundo, note que o período é 45. E eu tenho que passar 45 para antes da vírgula. Neste caso, como não existe ninguém entre a parte inteira, ou melhor, entre a vírgula e o período, você basta multiplicar por quem? O período é formado por 2 elementos. Multiplico por 100, ou 2 zeros. Neste caso, multiplicando por 100, você vai encontrar 100x menos 45,45, 45, 45. E o que é que eu faço agora no terceiro passo? Eu vou diminuir 100x menos x e 45,45, 45, 45 menos 0, 45, 45, 45. Feito isso, se você pega 100x menos x, dá 99x. Note que quando eu vou escrever aqui, quando eu pego após a vírgula, do primeiro número, após a vírgula, do segundo número, são iguais. Se eu diminuir, vai dar zero. Portanto, ficaria 45 menos 0, que é 45. 99 vai dividir no 45, ficando 45 dividido por 99. Eu posso dividir tudo por 9, ficando 5 sobre 11. Bom, quinto exemplo, 2 vezes 2,3616161. Note que nesse caso aqui, entre a vírgula e o período, que no caso é o 61, há um número 3 desse inteirinho. Portanto, a primeira coisa que eu tenho que fazer
é retirar esse 3, ou melhor, antecipar o 3 para antes da vírgula. Neste caso, para fazer isso, eu vou multiplicar por 10. Multiplicando por 10 fica 23,61, 61, 61. Mas note que o termo que se repete, ou o período, que é o 61, ainda se encontra após a vírgula. Multiplico por quem? São duas casas, multiplico por 100. 100 vezes 10 fica 1000x. 100 vezes 23,61, 61, 61, vai ficar 2.361,61, 61. O que é que eu faço agora? Pego 1000x, diminuo de 10x. Feito isso, 1000x menos 10x, eu vou também diminuir 2.361,61, 61, 61, menos 23,61, 61, 61. Mas note que ao pegar 1000x menos 10x dá 990. Mas essa parte que se encontra após a vírgula, tanto do primeiro número como do segundo número são iguais. Se eu diminuir, vai dar zero. Portanto, ficando 2.361 menos 23. Diminuindo aí, você vai encontrar 2.338 dividido por quem? 990. Aqui eu não fiz a simplificação, mas vejo que os dois números são pares, daria para simplificá-lo. Bom, fica a cargo de vocês. Bom, quando nós estamos estudando no ensino fundamental, a gente não procura para colocar essas expressões tão longas e com cálculo tão complicado para os alunos do ensino fundamental. Por isso nós usamos o método prático. Neste caso, quando a dízima for simples, o numerador será igual à parte inteira com o período menos a parte inteira. E no denominador, a quantidade de noves igual ao número de algarismo do período. Portanto, se eu pego 34,13, 13, 13, 13, 13 e quero colocar como uma fração geratriz, pelo método prático, você teria que fazer o quê? Teria que pegar 3.413 menos 34 e divide por 99. Por que isso? Bom, aqui é 30, não é 31, é 34 aqui. Coloquei errado. Então você vai pegar, ele fala a parte inteira com o período, que é 4.313, diminui da parte inteira, que é 34. Você vai dividir por quem? Observe que o período, entre a vírgula e o período não há ninguém. Portanto, o que é que eu vou fazer? Olho para o período apenas. Como são duas casas, divido por 99. Quando eu pego 3.413 menos 34, você vai encontrar 3.379 dividido por 99. Bom, nosso último exemplo, ele quer encontrar a fração geratriz de 6,3777777, aí vai. Primeira coisa, eu vou pegar a parte inteira até o termo que se repete, dá 637. E diminuo, nesse caso, tanto da parte inteira como o termo que não faz parte do período. Nesse caso, fica 63, dividido por número de casas de termos que se repete é o 7 apenas, no caso, um termo. Como entre a vírgula e esse termo que está se repetindo há uma casa, eu acrescento um zero. Portanto, 637 menos 63 dá 574, dividido por 90. Como os dois são números pares, daria para dividir. Nesse caso, eu deixo para vocês. Bom, gente, encerro mais essa aula, fecho o conteúdo de conjuntos, falei de conjuntos, falei das propriedades dos conjuntos, reunião, interseção, subtração, complementar. Falamos também a respeito dos conjuntos numéricos, naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. E dentre os reais, falei ainda sobre intervalos. E por último, agora, para concluir as nossas aulas, falei a respeito dos números racionais, no caso, as dízimas periódicas especificamente. Portanto, dou por encerrada essa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E até a nossa próxima aula.